Vamos chegando para o nosso sofazinho hoje, que teremos um tema astrológico por aqui, para a gente poder desmistificar de uma vez por todas, gente, um mito que não é real. Olha, esses dias eu achei tão interessante que apareceram várias pessoas lá na caixinha dos stories fazendo uma mesma pergunta. E eu tinha comigo que esse era um assunto que já estava mais desmistificado, porque hoje a gente tem, né, a astrologia sendo muito disseminada, mas não. Então aqui, ó, um assunto breve para nós hoje, tá? Serei breve aqui pela primeira vez nesse canal. Mas só para a gente desmistificar, que é o quê? A ideia errada de que nós não temos todos os signos do nosso mapa astral. Meus amados viajantes do planeta Terra, o que eu tenho para dizer para vocês, e gravem isso, tatuem isso no coração de vocês. Todos nós, absolutamente todos nós, temos os 12 signos no nosso mapa. Olha só. O que é o nosso mapa astral? Lembra? O nosso mapa astral é essa mandala, que temos ali 12 fatias da pizza. Se temos 12 fatias da pizza e temos 12 signos, significa que em cada uma das fatias da pizza no nosso mapa astral, ela é composta por um signo. Logo, dentro de cada um de nós, habita-se os 12 signos do zodíaco. O que é que acontece? Que é o que eu imagino, tá? Pelo que eu venho escutando de vocês e as perguntas que vocês me fazem. É que se tem uma ideia errada, por exemplo assim, olha, eu tenho Sol em Aquário, eu tenho Lua em Peixe, eu tenho Ascendente em Virgem e eu sei que eu tenho muitos planetas em Touro e tenho muitos planetas em Capricórnio. Então eu não tenho Gêmeos no meu mapa. Não. O que a gente pode entender, tá? Porque, assim, todos os signos, eles vão se manifestar de uma forma na nossa vida, a depender da casa que eles estão. Então, se eu tenho ali, na casa 1 tem o signo de Áries, na casa 2 tem o signo de Touro, na casa 3 tem o signo de Gêmeos. Isso significa que as temáticas da casa 1, elas vão manifestar as características de Áries. A temática da casa 2 vai se manifestar com características de Touro. As temáticas da casa 3 vão se manifestar com as temáticas de Gêmeos. E assim sucessivamente. O que acontece? Quando a gente tem os planetas nos signos, dentro das casas, se é Sol, se é Lua, se é Ascendente, se é meio céu, fundo do céu, descendente, significa, por conter planetas dentro daquela casa, é como se a energia se intensifica um pouco mais, porque aquele planeta, além de tudo, traz as características dele próprio para se manifestar dentro de uma casinha. Então, imaginem um cômodo da casa de vocês. É exatamente a mesma coisa. Se você tem um banheiro que não tem nada dentro daquele banheiro, não tem nem pia, não tem privada, não tem ralo, é só o lugar do banheiro. Ele continua sendo o lugar do banheiro, certo? Mas ele não tem muitas coisas se manifestando ali dentro. Aí se você entra na sua cozinha tem fogão, tem geladeira, tem a pia, tem os seus talheres, tem o micro-ondas. O que significa? A energia contida na sua cozinha, ela vai ser muito maior, porque ali tem muitos implementos onde você vai manifestar muitas coisas. A gente faz a mesma analogia para o mapa. Então, se eu tenho ali uma casa 2 que só tem o signo de Touro, significa que as temáticas daquela casa são temáticas que vão manifestar as características de Touro, certo? E aí, se eu tenho na minha casa 5, aí dentro da minha casa 5 tem Capricórnio, e lá dentro tem Urano, Netuno, Plutão e Mercúrio, então é uma casa mais habitada. Então, a influência desses planetas deixa essa casa com mais evidência. É isso que acontece. Claro que a gente tem também casas interceptadas, né? Dentro da astrologia kármica, por exemplo, a leitura de casas interceptadas é muito relevante. Então, eu posso ter um signo que não tem nenhum pauzinho ali cortando, mas ele vai ter uma leitura e ele vai ter uma representação, inclusive se tiver um planeta ali dentro de uma casa, daquela casa, mesmo que ela não tenha nenhum pauzinho cortando. Então, meus amados,
É isso que eu queria trazer hoje, para a gente desmistificar de uma vez por todas, porque eu sei que isso é muito confuso. E recentemente, inclusive, eu fiz uma leitura de um mapa que a pessoa me falou assim: Aline, eu não tenho touro no meu mapa, por isso que me falaram que eu não ganho dinheiro. E aí eu falei: meu Deus, gente, blim, blim, blim na cabecinha, né, nessa hora. E aí fui explicar para a pessoa e vejam, é uma verdade que a gente assume que ela é muito séria, porque você assume para você uma coisa que você vai ter um tipo de interpretação que vão te levar a ter consequências ou a se comportar de uma forma que não faz sentido. E aí é onde a gente fala, né? Uma mentira 1000 vezes contada se torna uma verdade. Então pensa, gente, para essa pessoa que ficou ali anos da vida dela acreditando que ela não tinha touro no mapa, por isso que ela não fazia dinheiro, a pessoa torna aquilo uma crença tão profunda dentro dela que ela é capaz de não manifestar dinheiro exatamente porque ela tem essa crença. E a gente já sabe aqui, né, que crenças limitantes nos fazem manifestar a vida de acordo com essas crenças limitantes. Por isso, para todos aqui que gostam de astrologia, os simpatizantes, os que estão entrando em contato com a astrologia hoje, lembrem-se sempre, temos todos os 12 signos no nosso mapa. Cada um deles vem trazer um aprendizado pra gente, vem trazer um conteúdo que a gente precisa desenvolver. E claro, lembrando, tá? Porque aí veio o gancho, né? Junto com essa fala de que falta um signo pra mim, veio o discurso do quê? Mas Aline, para que serve eu saber meu mapa astral? Aonde que eu vou chegar com isso? E para nós, astrólogos, eu particularmente, com toda a minha bagagem e as filosofias que eu acredito, eu falo que o nosso mapa astral, ele é uma bússola da nossa vida. Ele é exatamente a bússola que vai estar sempre alinhando as velas do nosso barco. Então, olha, agora eu preciso ir um pouquinho mais para esse norte, agora deixa eu girar aqui para o leste, agora eu preciso aprender o que tem no oeste, agora eu vou em direção ao sul. Então, o mapa vai mostrando pra gente exatamente nesse momento da minha vida, aonde eu foco mais minha energia? O que eu tenho a desenvolver? Olha, tá passando aqui, agora eu tô tendo um eclipse que tá acontecendo nessa casa astrológica do meu mapa. Então, significa que são esses os assuntos que eu tenho que me debruçar, que é onde eu vou ter que desenvolver. Olha, aqui eu tenho o nó do norte. Nossa, o nó do norte, ele é um ponto no nosso mapa de missão de vida a ser desenvolvido, onde a nossa vida vai fluir. Ou seja, desde que você nasce até o momento que você fizer a partida dessa sua viagem aqui no planeta Terra, você tem o seu mapa astral como sua bússola para estar sempre orientando, olha, onde que eu viro mais minha vela, onde eu coloco mais minha energia agora, onde eu preciso desenvolver mais agora, qual é o processo que eu vou passar agora. Ou seja, ele é uma possibilidade de cada vez mais nos apropriarmos de nós mesmos e nos apropriarmos num lugar de essência, num lugar que eu vou lá, eu tenho uma visão muito terapêutica, né, até por conta da minha formação do mapa astral, que é um lugar que eu olho ali, quando eu estiver olhando um sol, né, qual que é o meu signo solar? Ah, eu sou aquariana. Não é só sobre ser aquariana, mas qual é a relação que eu tenho com meu pai? Porque se eu tô falando de sol, eu tô falando de masculino, tô falando de pai, tô falando de algo a ser desenvolvido, de uma consciência, de uma clareza de futuro. Do mesmo jeito, quando eu vou olhar minha lua, eu tô falando do quê? Eu tô falando da minha história, eu tô falando do meu passado, eu tô falando da minha mãe, eu tô falando do feminino, eu tô falando da maneira como eu me relaciono com as minhas águas. Então, o que que tem ali para eu desenvolver? O que que tem ali para eu me apropriar? Então, tudo no nosso mapa é apropriação de nós mesmos. Quanto mais, né, quanto mais eu ganho entendimento, quanto mais eu tenho compreensão, quanto mais eu me aprofundo no estudo do meu mapa natal, mais eu estou me apropriando de mim mesma, mais eu estou aprofundando em mim mesma, falando assim, olha, que bom, aqui tem um ponto a ser desenvolvido, aqui tem um ponto a ser melhorado, aqui tem um talento que ele é natural meu, ele tá ali, eu só preciso muitas vezes manifestar, colocar ele para fora. Então, é assim que eu vejo a leitura do mapa. Inclusive, esse foi um dia muito interessante, que foi uma caixinha ali que eu abri pra gente falar de astrologia. E uma pessoa falou assim pra mim, eu não acredito em nada disso. Então, inclusive, para quem chega aqui e você tem essa fala, eu não acredito em nada disso, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que tá tudo bem. Que tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a gostar
de preto, nem todo mundo é obrigado a gostar de branco, nem todo mundo é obrigado a gostar de roxo, nem todo mundo é obrigado a gostar de verde. Tem quem vai gostar de preto, de roxo, de verde, de amarelo e tá tudo certo. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: tá tudo certo. Quem acredita, quem não acredita, tá tudo bem, nossa vida continua seguindo. O que eu gosto de trazer de reflexão é que a astrologia talvez não seja muito sobre acreditar ou não acreditar, mas sobre a gente falar a língua. Português, inglês, japonês, espanhol, a gente fala astrologuês. E a astrologia é uma língua a ser compreendida e a ser decifrada. Então a gente está o tempo inteiro decifrando a linguagem dos astros. Eles têm uma linguagem que eles se comunicam entre si, e aí a maneira como a gente pega essa linguagem e a gente cruza ela com o comportamento do ser humano é onde a gente tem esse decifrário de código do que é a linguagem dos astros. Então, a astrologia, ela é uma linguagem a ser aprendida, a ser compreendida, e que quando a gente aprende isso, então é sobre uma mensagem que eu decifro e eu observo como ela se manifesta na nossa vida. Não tanto algo como uma crença, ou não sei, né, ou algo a ser acreditado ou não acreditado, mas eu, Aline, vejo muito mais como algo que eu possa perceber na sua manifestação o que é aquela mensagem que chegou até mim. Então, quando eu vou ali e eu vou estudar o que é uma linguagem aquariana, o que representa o planeta Urano, e eu aprendi essa linguagem, o que eu vou fazer como aquariana? Vou perceber como isso se manifesta na minha vida. Faz sentido? Eu manifesto de alguma forma essas características? Tem razão? Ah, nossa, eu percebo isso mesmo, caramba! E aí eu começo a me alinhar com essa linguagem e vou tecendo esse fio junto com os astros. Muito bem? Para quem tiver, inclusive, interesse em conhecer um pouco mais de si, do seu mapa astral também, tenho aqui as leituras astrológicas de diversas formas possíveis, dependendo daquilo que seja sua necessidade no momento atual. É só me encontrar, vocês me encontram aqui nas redes. E assim a gente vai cada vez mais, né? Falo que somos eternos estudantes do céu e vamos cada vez mais decifrando esses enigmas que os astros estão sempre trazendo para a gente decifrar.